Bem-vindo ao Brainstorm, podcast de criatividade e economia criativa das Faculdades de Design da Universidade de Rio Verde. Eu sou o professor Márcio, diretor da Faculdade de Design, que comigo hoje está o professor Misael. Professor Misael, tudo bem? Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. E hoje a gente tem um convidado, o Luiz Henrique Justino. Ele é egresso da Faculdade de Design Gráfico, então ele se formou aqui em design há alguns anos e agora está no mercado de trabalho. E a gente vai bater um papo hoje sobre a vida pós-formatura em design. O Luiz ele é formado em design gráfico aqui pela Universidade de Rio Verde, ele tem MBA em marketing pela ESPM, atuou como design gráfico e analista de marketing no Cicobi Crédito Rural desde 2017. Oi, Luiz, tudo bem? Olá, Márcio, tudo jóia? Prazer estar aqui depois de tanto tempo, estar retornando à faculdade aqui para poder contribuir. Luiz, você não vem aqui há quanto tempo como aluno? Você se formou quando? Se eu não me engano, eu me formei em junho de 2013. Você ingressou em 2011? 2011. Eu acho então que já tem isso, sou horrível com datas. 10 anos de formado. Então a gente vai conversar nessa edição e na próxima sobre a vida pós-formatura em design. O Luiz é nosso convidado representando o design gráfico e na nossa próxima edição do Brainstorm a gente vai trazer alguém para falar sobre design de interiores e como está o mercado. Começando, Luiz, aquela pergunta mais batida, por que você escolheu design gráfico? Por que você escolheu sua profissão? Tá, acho que sim. Desde criança sempre gostei muito desse lado criativo das coisas, do lado artístico, né? Sempre gostei muito de desenhos, de animações. E quando eu tava ali terminando o ensino médio, procurar opções de curso, né? O que eu vou fazer quando terminar o ensino médio? E aí tentei ver o que eu me identifico mais, porque sempre tem essa história de faça alguma coisa que você goste, independente do se é por motivos financeiros ou não. Primeiramente você tem que olhar pelo que você gosta. E pelo que eu mais me identifiquei foi design, porque tinha matérias que trabalhavam as coisas que eu já tinha afinidade, que é questão da arte, questão da criatividade, solucionar problemas, esse tipo de coisa. Então, foi assim, por questão de identificação com o curso mesmo. Essa questão de se identificar com a parte criativa do curso é um assunto muito recorrente aqui, sim, né? Bastante. Desde a primeira edição a gente fala muito sobre essa relação entre design e criatividade. Inclusive está no título do podcast, né? Podcast de criatividade. Professor Misael, uma coisa recorrente desde o nosso primeiro episódio, essa relação entre arte, design, criação, desenho. Eu acho que desde quando a gente começou a fazer essas discussões entre alunos, professores, é um tema que sempre está muito presente, né? A arte em si, a criatividade, né? A forma com que os nossos alunos lidam com isso também, a forma com que eles procuram o curso também através disso. Então é um assunto que está entre o curso, né, durante todo o tempo. E aproveitando o gancho, falando dessa questão do curso, do aprendizado e tudo mais, né? Acho que eu fui colega de classe do Luiz durante um tempo. Sim. Também, quando eu fazia gráfico. E Luiz, dentro da universidade, assim, quais foram os desafios que você enfrentou durante o curso? Certo. Assim, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei na minha época de faculdade nem era tanto em relação à faculdade em si, mas era a questão do deslocamento para a faculdade. Como eu morava em outra cidade, uma cidade do interior, era 2 horas para vir, 2 horas para voltar, tinha todo um transtorno de deslocamento e eu acho que isso daí foi, assim, o maior desafio. Claro, teve vários desafios, como aprender conteúdo, entrega de trabalho, monografia, TCC, estágio, nem se fala. Tipo assim, acaba sendo muita coisa num curto período, porque o curso, ele é um curso de curta duração, né? Acaba condensando muita informação para você ter que absorver muito rápido. Então, teve essas dificuldades também. Mas a principal mesmo, acho que foi a questão dos desafios que acontecem fora da faculdade. Sim. Para poder conseguir manter ali, não desistir no meio do curso e até o final. Eu acho que realmente é uma das coisas mais difíceis. Conciliar a sua vida com a faculdade para você não desistir do curso mesmo. Principalmente quando é algo que você se identifica, né? Sim. Então, você se identificava muito com o curso. Então, essa questão de, né, eu acho que de fora, às vezes, acaba, né, interagindo mais ainda com essa questão de desafio, de dificuldade, do que o próprio curso em si, né? E falando também dessa questão de que eu acredito, que fomos amigos de turma, mas eu sempre te via pelo corredor e tudo mais. Você ainda tem contato com alguém da turma que você estudou, com algum professor? Existe um networking entre vocês? Sim,
eu tive uma boa relação, acho que com todos os meus professores. Então, o Márcio, principalmente, nem se fala, virou um amigo meu, nem mais questão de relação de professor e ex-aluno, é questão de amizade mesmo. E não só o Márcio, mas alguns outros professores também mantive contato, mesmo depois do curso também, com alunos também, colegas de classe, assim, mantenho contato até hoje e o network ajuda bastante. Isso é muito bom, né? Manter esse contato eu acho que é extremamente importante, né? Tanto só pegando o gancho aqui antes de a gente mudar de assunto, falar sobre essa questão de transporte do pessoal que vem de fora. Até hoje, por ser um curso noturno, a gente tem uma quantia de alunos bem expressiva que não mora aqui em Rio Verde, que vem todos os dias cursar e buscar alguma coisa diferente na vida, né? E a sua história é a história de muitos alunos aqui do curso. Sim. A gente tem histórias de gente que vem de longe e que passa por esse sacrifício, né? Porque você sacrifica tempo, sacrifica conforto, né? Para estar aqui, vindo de outra cidade. Então, às vezes, acontece da pessoa ter que ter um horário especial no trabalho para poder estar aqui a tempo. Sim. E a pessoa chega de madrugada em casa todos os dias. É uma coisa que me admira muito, esse esforço que alguns dos nossos alunos têm em vir de fora, vir de outras cidades para cursar design. E o desempenho é sempre interessante, é um desempenho sempre diferenciado, porque é uma pessoa que tem que estar aqui porque gosta, tem que estar aqui, tem que fazer muito esforço para estar aqui. Sim, o sacrifício acaba fazendo você querer dar o sangue ali, você, tipo, aproveitar mais do que tá te oferecendo, né? Porque você fala, poxa, me desloquei, me sacrifiquei, saí cedo, tive que... Quero absorver o máximo que eu posso. Então, assim, aí eu vou vir para cá e não vai ser proveitoso. Inclusive, assim, quem vem de fora até acha ruim o dia que não tem uma aula. Que fala, poxa, saí de lá, vim aqui, não teve uma aula, por exemplo, que acontece às vezes um professor tá doente, alguma coisa assim, algum imprevisto, e acaba acontecendo, né? A gente que vem de fora acaba às vezes até ficando meio assim, poxa, queria ter a aula. É um sacrifício que a gente reconhece, a gente sabe. A gente também, em algum momento da nossa formação, a gente teve que estudar fora, a gente sabe que isso é uma coisa que pesa na rotina do nosso aluno. E tudo mais, toda aquela correria. Outra coisa que a gente tem ciência, que os alunos acham que a gente não sabe, mas a gente sabe, é a questão do curso ser um curso muito intenso em atividades. É um curso de duração reduzida em relação àqueles cursos de 4, 5 anos. Nosso curso, na sua época, tinha 2 anos e meio. Sim. E a gente meio que tenta compensar. A gente tem uma carga de trabalhos práticos que você tem que cumprir em casa, os finais de semana, além do que você cumpre aqui nos laboratórios, bem significativa. Então a gente tem ciência disso, mas é aquela coisa, né? É aquele extra que você se doa para o seu futuro. Com certeza. Né? E é uma questão muito interessante quando a gente conversa com o egresso, que eles lembram muito desse perrengue com os trabalhos e o quanto isso foi importante para a rotina profissional deles depois. Totalmente. Olha, eu desenvolvi essa habilidade no meu tempo de fazer trabalho. Isso. Né? Que foi muito importante. Luiz, você trabalha no Cicobi hoje. Como que foi a sua carreira depois que você saiu daqui? Você começou a trabalhar durante o seu período da faculdade? Como funcionou? Durante o meu período da faculdade, eu não conseguia trabalhar na área de design gráfico, um pouco por causa dessa questão de morar no interior, uma cidade que lá não tinha muita demanda para essa área, não existia, lá não tinha agência de publicidade, não tinha gráfica, não tinha uma empresa que eu poderia tentar trabalhar lá no local. E por conta de gastar tanto tempo deslocando, ficava inviável tentar conseguir algum emprego assim mais fixo na área. Fazia freela. No decorrer do período da faculdade fazia freela e fazia também questões de tentava pegar projetos sociais, ajudar um amigo que está com um projetinho aqui, outro ali, fazer alguma coisa desse tipo para ir exercitando aquele aprendizado. Mas é legal você falar sobre isso, Luiz, sobre essa questão de morar no interior e às vezes não ter uma agência e você não conseguir um emprego fixo dentro da sua área, né, na sua cidade. Porque isso acontece ainda com os nossos alunos e eu queria, só para a gente não perder esse ponto, saber se isso em algum momento chegou a te desmotivar ou você via isso como uma possibilidade futura dentro da cidade. Eu acho que nunca chegou a me desmotivar, eu acho que justamente pelo aquele gatilho inicial de fazer o curso por afinidade, porque eu gostava das coisas que eu via ali dentro do curso, sabe? Então, acho que essa questão assim, do local que eu morava não ter mercado de trabalho assim, para isso, no meu caso, não influenciou tanto, porque eu tinha consciência que quando eu terminasse a faculdade,
aí eu teria mais disponibilidade para mudar de cidade e conseguir finalmente um emprego na minha área. Às vezes até conseguir abrir a própria agência, né? Que seria uma possibilidade também. Espaço. Foi uma coisa que já aconteceu, né? Às vezes acontece de um aluno nosso, quando sai, empreende e cria naquele lugar que não tinha uma agência, que não tinha um escritório, cria o seu próprio. Sim. Né? É uma das possibilidades de atuação, já vi acontecer também. Luiz, essa aqui é complicada. Se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho, o Luiz aluno, o Luiz profissional dá um conselho pro Luiz aluno, qual seria ele? Essa é fácil pra mim, sabia? Que eu já refleti sobre essa pergunta, tipo, anos atrás, quando eu terminei a faculdade, quando eu comecei a pós e tudo mais. Cara, o conselho que eu daria seria tentar aproveitar melhor, tipo, o conhecimento que as pessoas têm pra te oferecer. Porque, às vezes, quando você tá na faculdade, quando você tá no meio do curso, você não tem, assim, um conhecimento prévio sobre aquele assunto que vão te apresentar. Você não consegue aproveitar ele muito bem. Você faz, tipo, o que é necessário, às vezes. Na maioria das vezes, você fala, me entregaram esse conteúdo, eu preciso aprender esse conteúdo, entregar ele de volta aqui para tirar minha nota e passar. E o conteúdo, e, assim, a dica que eu daria pro Luiz universitário seria de aproveitar melhor o conhecimento que as pessoas têm, os professores, os colegas de classe, tem muito conhecimento para dar, além daquilo que está na grade curricular ali, sabe? Questões de conversas, até conversas informais, dá para aprender muita coisa, sabe? Pesquisar o conteúdo antecipadamente, se possível, tipo, vai começar tal assunto nas próximas aulas. Ter um conhecimento prévio vai ajudar a debater melhor as aulas sobre aquilo. E isso vai fazer, acho que teria feito eu aprender muito mais durante os cursos. Eu acho que é um conselho válido para todos os alunos que estejam ouvindo isso, né? Eu acho que não só para as áreas de design, mas eu acho que para todas as áreas em si, é uma coisa que eu sempre falo também, né? A gente tá levando um conteúdo para vocês e aquele conteúdo ele pode ser desbravado, né? Então você pode ir além daquilo. Então eu acho que quando o aluno ele tem essa capacidade, esse desejo por pesquisa e por conhecimento igual você tem, que eu lembro também na época que você era extremamente esforçado. Então, eu acho que isso agrega muito, né, no conhecimento do aluno, acho que no debate dentro de sala de aula, na entrega dos trabalhos. Então, acho que manter esse hábito de estudo fora da faculdade, né, é extremamente importante. E eu acho que para o design, voltando até a questão da criatividade anterior, eu acho que essa ideia de manter o estudo fora é algo que facilita com que você alimente ainda mais o seu processo criativo, que é tão importante pra gente, né? Sim, e outro assunto recorrente aqui é essa questão de, poxa, se eu pudesse, eu teria me aprofundado mais, porque... E assim, é um sentimento comum, porque o mercado é tão amplo que existem carreiras inteiras a serem feitas a partir de uma aula, a partir de um conteúdo. Justamente. Né? Se você tiver curiosidade sobre aquele conteúdo daquela aula de tipografia que foi dada na sexta-feira à noite, você consegue se aprofundar muito naquilo, porque é uma carreira inteira que a pessoa fez em cima daquele detalhe, daquela fonte, daquela aplicação. E isso que é legal a gente debater também, né? Porque às vezes as pessoas entram dentro da faculdade achando que você tem um único nicho a ser, né, a seguir, assim. E se você se propõe a entender um pouco mais cada uma das disciplinas, você percebe que a maioria dessas disciplinas que são ministradas no curso são possíveis carreiras, né? Então, assim, a gente tem as possibilidades são quase infinitas, as possibilidades do que você quer fazer quando terminar a faculdade. Gente, então a gente vai terminar agora esse primeiro bloco do Brainstorm. Agradecer a presença do professor Misael, agradecer novamente ao Luiz. A gente vai fazer um intervalinho agora e depois a gente continua o nosso assunto. Olá, bem-vindos de volta ao Brainstorm, podcast de criatividade e economia criativa das faculdades de design da Universidade de Rio Verde. Sou o professor Márcio, diretor da faculdade de design, e a gente está continuando a conversar sobre a vida pós-formatura em design gráfico com o Luiz, o nosso egresso da faculdade de design gráfico. Agora a gente vai mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Eu queria agradecer pela presença a Natália e o Marcos. Eles são nossos calouros, alunos do primeiro período de design gráfico. E a gente os trouxe para conversar um pouquinho com o Luiz, que já
passou pela cadeira de vocês e agora está no mercado, sobre como funciona essa transição de aluno para profissional da área, profissional experiente, que já está na área já há um tempinho. Bem-vindos e obrigado pela participação. Vamos começar então, antes de vocês fazerem as perguntas que vocês prepararam para o Luiz, vamos conversar um pouquinho sobre como vocês chegaram aqui, afinal de contas, por que vocês estão aqui em design gráfico. Vamos começar pela Natália. Natália, se apresente, fale o que você está fazendo, como você chegou aqui em design gráfico. Olá. Na realidade, eu não vinha pro design em si. Eu comecei pensando em medicina. Só que desde muito nova, sempre fui apaixonada por tecnologia, arte no geral. Coloca alguma coisa que eu tô lá. Aí, num belo dia, sentou meu irmão mais velho comigo. Na realidade, ele me pegou na reta. Pegou e falou: Natália, você tem certeza do que você quer? Aí eu, tenho. Aí ele pegou e falou: não acho que isso combina contigo. E eu tenho uma sugestão bem melhor. Aí eu ouvi ele. Acabei fazendo a prova no mesmo dia. Ele batia na minha porta de 5 em 5 minutos pra poder ver como é que tava. Mas deu tudo certo. Tem alguns alunos que é bem isso aqui. Não é ele que acha a área, acha que a área que tromba ele. Marcos, e o seu caso, como foi? O meu caso, eu já sou formado em publicidade e propaganda, né? E faço alguns freela no mercado. Não trabalho na área de fato, mas faço alguns freela. E vejo que o mercado necessita ainda, né, de um profissional do design. E aí, para ajudar esse meu currículo, eu procurei o design gráfico. Pesquisei bem, né? E tô aí. Fui incentivado pela minha esposa, ela faz design interior, né? E a gente está junto nesse mais novo desafio. Tô gostando. Antes de a gente prosseguir, eu vou até perguntar pro Luiz, que ele tem a definição para mim. A gente falou várias vezes a palavra freela, né? O professor Misael no bloco anterior também falou sobre freela. O que vem a ser um freela? Então, o freela é basicamente o cara que pega um serviço ali autônomo, né? Tipo assim, ele não tem um vínculo com a empresa, ele não é um CLT, né? Ele pega um serviço livre, né? Por assim dizer. Que vem um profissional ali e presta seu serviço ali para um cliente sem ter um vínculo de patrão e empregado. Ele tá prestando um serviço, é um prestador de serviço livre. Chama um job, né? No caso, um job. Já é mais... As gírias da profissão, só né? Para esclarecer para quem para quem tá nos assistindo ou nos ouvindo e não é da área. A gente conversou com a Natália e com o Marcos e eles prepararam, cada um preparou 2 perguntas para te fazer sobre dúvidas que eles têm sobre a sua atividade como designer. Ok. Vamos começar com a Natália novamente? Então tá, né? Natália, faz uma pergunta, ele responde, vamos um por vez. Eu queria muito saber se você achou que tivesse que ter alguma coisa além da própria faculdade, por exemplo. No caso, se você recomendaria algum curso pra gente, alguma outra coisa de fora. Entendi, um curso além da faculdade de design para complementar o currículo para ir para o mercado de trabalho. Algo Exatamente isso. Bom, eu acho que atualmente, hoje em dia, inglês é fundamental, né? Tá cada vez mais comum as pessoas terem que saber inglês para suas profissões, independente da onde você vai atuar, na empresa que você vai atuar, por mais improvável que possa parecer, hoje em dia já estão sempre, assim, exigindo que você tenha um certo conhecimento em inglês. Então, fazer um curso de idiomas, assim, poderia ser algo interessante. Eu, particularmente, fiz também um MBA em marketing, né? Porque eu acredito que design, marketing, publicidade, você fez publicidade, agora vai fazer design, são áreas ali que andam muito próximas uma da outra, né? E às vezes quando você entra numa empresa que não tem departamentos tão bem segmentados, às vezes por questões de verba, porque é recente ainda essa questão, acaba que o mesmo profissional ele tem que desempenhar funções que são de áreas próximas, não exatamente só da área de design gráfico. Então, eu acabei fazendo uma faculdade, um MBA depois em marketing, porque eu achei que fosse interessante unir os 2 conhecimentos para mim, para o mercado de trabalho, assim, ter uma valorização maior da minha pessoa como profissional.
querendo ou não, eu também já comecei um curso de marketing. Aí. Desde o início. Então, realmente, anda junto. Não tem jeito. Sua próxima pergunta? Ah, tá. Qual a maior dificuldade que você enfrentou? E talvez enfrente até hoje? Tá, dificuldade profissional, assim, eu acho que cada período, assim, de maturidade profissional, os desafios são diferentes. Eu acho que faz mais sentido, vou falar pra vocês, o meu início ali como profissional, né, assim que eu saí da faculdade. Eu acho que o maior desafio foi eu não ter, tipo... Porque tem aquela questão, né? Tipo assim, você vai procurar um emprego quando você sai da faculdade, aí eles querem alguém com experiência, mas se você não, se eles não te dão a oportunidade, não tem como você adquirir experiência, né? Então, acho que assim, a principal dificuldade quando eu comecei no mercado de trabalho foi essa questão da experiência, de ter no meu currículo falando os trabalhos que eu já prestei. E para sanar essa dificuldade, o que ajuda muito, assim, eu acredito, é você fazer trabalho por conta própria, tipo... Ou você ajuda alguma instituição filantrópica, presta um freela, ajuda um amigo. Ou se não existe nenhuma dessas possibilidades, eu acho que faz um trabalho fictício. Cria você um briefing, um case ali, faz um trabalho fictício para você ter um portfólio, para você ter alguma coisa do tipo. Que essa foi uma das minhas maiores dificuldades, não ter essa referência assim, profissional dos trabalhos que eu fiz na hora que eu entrei no mercado. Ter isso de forma mais estruturada, mais bem organizada num portfólio ali. Uma novidade, inclusive, aproveitando a deixa, na sua época a gente ainda fazia monografia. Agora a gente teve uma modificação, tivemos uma novidade, e agora eles nos apresentam um portfólio. Bacana. O portfólio que a gente os obriga a fazer serve até para essa questão de reaproveitar para o ingresso no mercado de trabalho. Né? Então a gente meio que fez isso para que a gente incentive os alunos a guardarem os trabalhos que eles fazem para as diferentes disciplinas durante o curso. Justo. E no final eles formatam isso como um portfólio, porque já é algo para se apresentar quando forem para o mercado. É muito importante você fazer os trabalhos mais bem feito possível, que você pode aproveitar eles depois como uma referência, tipo, para você conseguir um emprego depois, né? Então, Marcos, as suas perguntas, faça a primeira. Você falou, né, do inglês e do inglês, que foi respondendo a pergunta dela, que já é uma exigência do mercado, né? Sim. A gente sabe que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. O que uma pessoa na área já precisa ter, né, para começar bem? Eu acho que, assim, pelo menos na experiência que eu tive das pessoas que eu vi entrando no mercado de trabalho, essa transição de estudante para entrar no mercado de trabalho, acho que era muito importante você, de cara, dominar o básico, o intermediário das ferramentas que você vai usar. Como a gente tem muitas vertentes no design, inúmeras ferramentas, né? Cada pessoa pode escolher um caminho diferente. Às vezes um quer ir mais para publicidade, outros quer ir para uma parte mais digital, mais web, outro quer ser mais ilustrador, alguma coisa assim, mas dominar a ferramenta que você vai usar. Porque eu vi, assim, que geralmente quando você está começando e vai entrar, você vai ter alguma pessoa ali que vai monitorar o seu trabalho, né? O seu serviço. Você vai ter um superior ali, alguém para dirigir a sua arte. E eu percebi que existe uma certa falta de paciência da pessoa em ter que ensinar o cara a usar a ferramenta. Tipo, tudo bem, talvez ele não tenha um senso estético muito legal, não sabe fazer as coisas para ser funcional, mas essa parte da questão de ensinar a ser funcional estética, aí o seu superior, às vezes ele acaba, tipo, dando umas dicas, fala, não, ajusta isso daqui assim, isso daqui funciona melhor ali e tal, isso vai atingir o público-alvo de uma maneira mais eficiente, mas saber usar a ferramenta, eu acho que de cara, assim, é fundamental, você já entrar, assim, dominando pelo menos o básico ali, o começo do intermediário, para você não ficar perdendo muito tempo durante o trabalho. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E o que você aprendeu na faculdade que te ajuda lá fora? Te ajudou, assim? Eu acho que basicamente tudo, viu? Parece até que é combinado com o Márcio, né? Eu falar que aprendi que tudo. Mas realmente, assim, eu acho que até coisas que, às vezes, por exemplo, eu não uso de forma direta, por exemplo, eu vou dar um exemplo até superficial aqui. Desenho técnico. Eu não uso desenho técnico no meu trabalho, mas você ter tido um contato com isso, às vezes te ajuda, porque em algum trabalho maior que você chega a fazer, você vai fazer em colaboração com profissionais de várias áreas diferentes. Aí, às vezes,
por exemplo, eu tenho que pegar uma planta do cara, eu não tenho que saber ler a planta, nada, mas só de eu ter tido um contato com o desenho técnico, saber alguns conceitos ali, me ajuda a discutir com ele para me entender melhor o que ele espera de mim naquele trabalho, sabe? Então, assim, eu acho que tudo mesmo na faculdade eu aproveito hoje em dia no meu trabalho. Algumas coisas de forma mais direta, igual a questão das matérias de utilização de software, de história da arte, usa bastante, que é as questões de sintaxe de linguagem visual, teoria da cor e tudo mais. E isso, assim, eu uso de forma mais direta, mas mesmo, igual eu te falei, esses conteúdos assim, que eu não uso de forma direta, eles são importantes indiretamente para o meu trabalho. E é uma coisa, de novo, um assunto recorrente sobre essa questão da utilidade. A gente sempre tem aquele momento do curso, eu acho que isso acontece com todo mundo. Por que eu tô vendo essa disciplina, né? Essa disciplina não se conecta tão bem com as outras. Mas é uma coisa que a gente conversa sempre com os nossos alunos. Não existe disciplina que está na sua grade que é inútil. Exatamente. Todas elas foram pensadas, todas elas têm um propósito, todas elas contribuem para a sua formação. Se agora, nesse momento, nesse período que você está cursando, não fica bem claro, um pouco mais à frente, o próximo período, faz mais sentido. Mas é uma coisa que a gente sempre tenta deixar bem claro. Olha, essa disciplina serve para isso. Você pode não usar, o design é muito amplo, você pode ir para várias áreas diferentes, mas você vai usar. De uma forma ou outra, de uma maneira direta ou indireta, você vai usar. Algumas usam mais, outras menos, mas acaba utilizando, porque todo conhecimento te ajuda ali, você desenvolver um trabalho ali, você ter uma bagagem cultural mais ampla, faz você desenvolver um trabalho melhor. Esse conhecimento, né, geral, assim. Sim. Igual a gente tá falando de desenho, a gente desenha desenho geométrico. Aí, para você desenhar o desenho geométrico, né, ali no papel, alguns alunos falam, mas hoje é mais digital. Mas aí você já vai pro digital com conhecimento em cima daquilo. Então, te ajuda, te facilita. Todo conhecimento é aproveitável. Deixa eu até falar uma coisinha rápida sobre essa questão de digital e analógico e tudo mais. Quando começou a estourar a questão da produção em 3D, os animadores, o pessoal que fazia animação em produção 3D, eles começaram a entrar no mercado 3D sem ter aquela base de desenho manual, analógico, com tinta e tudo mais. Quando o mercado avançou um pouco, se profissionalizou um pouco mais, eles sentiram a necessidade de voltar e fazer aquela base de desenho manual, porque aquilo lá era importante para que eles evoluíssem no digital. Sem dúvida. Né? E você falou um pouco sobre história da arte. História da arte é uma daquelas disciplinas teóricas. Eu vou entrar na faculdade de design, eu vou desenhar. Não, tem teoria. Tem teoria. Né? E é uma daquelas disciplinas teóricas que o aluno às vezes pensa, por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou aprendendo essas escolas antigas, esses quadros, essas obras antigas? Onde eu vou usar isso no meu trabalho? E é uma coisa que quando você vai para o mercado de trabalho e você precisa de uma referência visual, isso vem na sua cabeça na hora. Olha, isso aqui eu vou usar esse elemento daquela escola, daquele período. Totalmente. Eu, pelo menos, no começo eu tinha um pouco de resistência à história da arte. Eu acho que pela experiência que eu tive no ensino médio, porque como eu, desde criança, fui mais do lado criativo, mais do lado artístico, a história no ensino médio é um negócio totalmente entediante, geralmente para crianças assim, né? E aí quando eu cheguei na faculdade, você já vem com aquele viés assim, que você tem um certo distanciamento da palavra história, mas depois que você entende como você pode aplicar a questão da história no seu trabalho, aí muda totalmente. Então tá, gente, a gente vai encaminhando para o final. Eu queria agradecer a Natália e o Marcos pela disposição, pela presença, pelas perguntas. Agradecer ao Luiz também por dedicar um pouco do tempo dele a voltar aqui e dividir da experiência dele conosco. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, né? Depois do dia de trabalho aparecer aqui ainda. Mas pode ter certeza que que a gente achou sua contribuição muito valiosa. Né? E as faculdades de design vão estar sempre abertas para quando você quiser vir e apareça. Aparecerei mais vezes. Então tá, pessoal, esse foi o Brainstorm. Até a nossa próxima edição.